Bem-vindos ao Full Stack Tech. Se você gosta de análises diretas sobre tecnologia e IA, já deixe seu like e se inscreva no canal. Em 2026, a briga não é mais sobre qual assistente tem mais funcionalidades, sabe? A questão é muito mais profunda. É um verdadeiro choque de filosofias sobre como a inteligência artificial deve se encaixar nas nossas vidas. De um lado, Apple. Do outro, Google. Duas visões de mundo que estão batendo de frente pelo controle do seu ecossistema digital. E a escolha que fizermos vai moldar nosso futuro com a tecnologia. Olha só, de um lado, a gente tem a Apple, com a bandeira da soberania pessoal. A ideia aqui é que a IA seja tipo um guardião invisível que protege seus dados a todo custo. Já do outro lado, está o Google com a sua inteligência onipresente. Para eles, a IA é uma ferramenta de poder, conectada ao conhecimento global para dar o máximo de produtividade. Agora, vamos ver como essas ideias viram código e hardware de verdade. E tudo começa na fundação, a arquitetura de privacidade. Isso aqui não é só papo de marketing não, tá? É essa camada que define as regras do jogo, os limites do que cada sistema pode ou não fazer com as nossas informações. É aqui que a Guerra Fria começa para valer. A jogada da Apple é o que eles chamam de Private Cloud Computing. O conceito principal aqui é bem interessante. IA apátrida. Pensa comigo, seu iPhone precisa de uma forcinha da nuvem, certo? Seus dados vão para lá, são processados naqueles servidores com chip da própria Apple e, pá, são apagados na hora. Nada fica guardado. É uma promessa de privacidade que, segundo eles, qualquer um pode auditar para provar que ninguém, nem a própria Apple, consegue bisbilhotar suas informações. E qual a resposta do Google? O Private AI Compute. Só que a abordagem é outra. Em vez de apagar tudo, eles criam uma espécie de cofre digital super seguro, os tais Titanium Enclaves. É como trancar seus dados num lugar onde nem os engenheiros do Google têm a chave. E por que isso? Para poder analisar coisas bem mais complexas, tipo um vídeo inteiro ou um projeto de código, que exigem muito mais poder de fogo e tempo de máquina. E os números mostram que isso não é só teoria não. Dá uma olhada. A Apple resolve 75% das tarefas direto no aparelho. Faz todo sentido, né? É a filosofia deles em ação, mantendo os dados com você. Já o Gemini processa 55% no dispositivo. Ele depende mais daquela nuvem parruda, especialmente para tarefas pesadas como o Deep Research, que precisa varrer a internet inteira atrás de respostas. E quando a gente coloca um do lado do outro, a estratégia fica muito clara. O ponto de confiança da Apple é o hardware que eles mesmos controlam de ponta a ponta. O do Google é o software super robusto que roda nos data centers deles. O modelo da Apple apaga os dados, o do Google isola. Resumindo a ópera, a Apple aposta no controle físico, enquanto o Google aposta na sua genialidade de criar fortalezas digitais. Mas beleza, privacidade é o alicerce. Só que só isso não adianta. O que realmente vai fazer a diferença em 2026 é a capacidade da IA de fazer coisas, de agir no mundo real, sabe? Executar tarefas complexas que vão muito além de só responder uma pergunta. E é aqui que as duas empresas pegam estradas completamente diferentes. A Apple vai pelo caminho dos App Intents. Imagina que são tipo permissões pré-aprovadas. Para a Siri poder fazer alguma coisa dentro de um app, o desenvolvedor precisa ter criado aquela intenção antes. É super seguro, preciso, mas limitado. Agora, o Google, ele vai para um lado totalmente diferente com a Screen Automation. O Gemini, cara, ele literalmente olha para a tela, entende os botões, os menus e age como se fosse uma pessoa, clicando e arrastando, sem precisar pedir licença para o desenvolvedor do app. Então, a gente já percebe, né? É uma troca. A abordagem da Apple com o App Intents é precisa, é segura pra caramba, mas ela depende 100% dos desenvolvedores. Se o app não tiver a intenção lá dentro, a Siri simplesmente não consegue fazer. Já a automação de tela do Google funciona em praticamente qualquer app, o que é incrível, mas a precisão não é garantida, é probabilística. E claro, levanta questões de segurança que o Google resolve com um monitoramento bem de perto. Falando em ter tendências e em tirar projetos do papel, eu preparei um presente para quem quer sair da teoria. Eu liberei gratuitamente o meu novo e-book 2026 AI Engineering Playbook. É um brinde exclusivo para a nossa comunidade, um guia operacional sobre a nova economia de tokens, arquitetura agêntica e como as empresas estão gerando ROI real com IA agora. É o material ideal para você entender como se tornar o arquiteto de fluxos de IA e dominar o mercado que vem por aí. O link para baixar de graça está aqui na descrição e no QR Code aparecendo na tela. Basta apontar a câmera do seu telefone, aproveite. Beleza, já vimos como elas agem quando a gente manda.
Mas a verdadeira mágica, o próximo nível, é quando a IA para de esperar comando e começa a agir por conta própria. Quando ela se torna proativa, um cérebro que antecipa o que a gente precisa. E para isso, ter controle total do ecossistema é a carta na manga. E a Apple Intelligence explora essa integração de um jeito genial. Por exemplo, o Apple Health Plus pode pegar os dados do seu Watch e falar: "Ei, que tal mudar isso na sua rotina?" Ou a Visual Intelligence, que olha seus e-mails, acha um código de rastreio de um pacote e pronto, já está lá na sua wallet, sem você fazer absolutamente nada. E a interface Liquid Glass, que adapta tudo ao seu contexto, seja no trabalho ou em casa. Já o ponto forte do Gemini é outra coisa, é conectar e sintetizar informação de tudo quanto é lugar. A função Magic Queue junta seu Gmail, agenda, Docs e te dá um resumo do seu dia. Ou então, depois de uma reunião, ele já rascunha um e-mail de follow-up para você. E o recurso Deep Research. Cara, isso é poderoso. Ele varre a internet inteira para criar um relatório completo. Algo que a Apple ainda depende de plugins de terceiros para fazer. Ok, mas e na prática? Quanto tempo a gente ganha com isso? Para quem está no ecossistema da Apple, a estimativa é de uns 45 minutos por semana. É aquele tempo que você ganha com as pequenas coisas, sabe? Aquela organização que acontece por baixo dos panos sem você nem perceber. Agora, com o Gemini, esse ganho pula para 62 minutos por semana. E por que essa diferença? Porque o foco do Google é na produtividade pesada, é na capacidade de automatizar tarefas de trabalho que são mais complexas, como pesquisar um monte de coisa e já montar um rascunho de um relatório. E com tudo isso, a gente chega na reta final. E fica bem claro que a pergunta qual é a melhor IA não tem uma resposta única. Não é sobre ficha técnica, sabe? É uma escolha que diz muito sobre o que cada um de nós valoriza. Tem uma frase no material que usamos para montar essa análise que resume isso perfeitamente. A escolha entre Apple Intelligence e Google Gemini em 2026 não se resume a especificações técnicas, mas a uma preferência filosófica. E aí? Qual é a sua filosofia? Olha, se a sua prioridade máxima é ter controle total dos seus dados, se privacidade para você não se negocia, se você curte uma integração que é tão suave que parece invisível e que é uma utilidade pessoal que funciona como um companheiro discreto e confiável, bom, a Apple Intelligence foi feita para esse perfil. É a IA como uma extensão privada e polida da gente. Agora, se o que você busca é o que tem de mais avançado em automação, se você precisa de uma ferramenta que entenda texto, imagem, vídeo, tudo junto, se precisa sintetizar informação do mundo inteiro e quer o máximo de poder para a produtividade, não tem nem o que discutir. O Google Gemini é a ferramenta definitiva. É a IA como um portal para o poder computacional do planeta. E a pergunta que fica no ar para a gente pensar é: a IA está saindo do celular. Ela está indo para o nosso carro, para os nossos óculos, para a nossa casa. E nessa nova era, qual dessas duas filosofias vai se dar melhor? A fortaleza privada da Apple ou a nuvem onipresente do Google? Porque pode ter certeza, o próximo campo de batalha já está sendo preparado. Obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de deixar o like e se inscrever para não perder a próxima análise. Até a próxima!